Olá a todos, pessoal do Pedro II Notícias, estou aqui de volta, Carla Gabriela, para esse quadro do Instagram, Administração com Wi-Fi, e estou aqui para falar sobre um tema bem legal, né, que o João sugeriu, que seria como tirar projetos do papel. Né? A gente sabe que nesse momento tem muitas pessoas que estão com tempo disponível, outras que não estão sabendo administrar esse tempo, de repente tem projetos que gostaria de reativar e não sabe como, e a gente vai tentar passar um traçado geral de como seria tirar essas ideias do papel, né? Então, o primeiro passo para tentar reativar algum projeto ou tentar ver, né, por que o tempo não está sendo tão produtivo assim, seria uma espécie de diagnóstico. Você deveria olhar, né, a sua volta, o seu ambiente e tentar identificar quais fatores atrapalham você de executar essa ideia. Se for simplesmente porque essa ideia está esquecida, então tá, vamos trazer ela para o foco principal, né, para o plano principal, vamos dizer assim, e tentar fazer com que essa ideia faça parte do seu dia a dia. Depois, né, que a gente identifica se tem algo roubando o nosso tempo ou se tem algum fator externo que está atrapalhando, é necessário a gente traçar algumas estratégias para tentar transpor essa barreira principal, né, depois desse diagnóstico. Após isso, trazer essa ideia de plano de fundo, que talvez estava esquecida, para dentro do nosso cotidiano. Como fazer isso? Se eu tenho uma ideia maior, se eu tenho uma ideia geral de um projeto, por exemplo, agora está muito na moda o pessoal gravando conteúdo, né, fazendo um curso online, por exemplo. Se o meu projeto engavetado é fazer um curso online, criar conteúdo online, então o que eu devo fazer? Devo trazer essa ideia de plano de fundo agora para dentro do meu dia a dia. Dividir ela em algumas tarefinhas para que eu possa ter um produto final. Por exemplo, qual é o primeiro passo para eu ter um curso online? Estudar, ver qual é a área que eu me interessaria em criar conteúdo, ou se eu já sei qual é a área que eu gostaria de criar conteúdo, talvez alguma coisa técnica, o que eu preciso de câmera, o que eu preciso de aparelho, né, para aparelhagem, de ferramentas para gravar esse curso, para que esse curso tenha qualidade. Próximo passo, sei lá, melhoria de imagem, formatação ou, por exemplo, vídeos, né? Edição de vídeos. Se eu não vou terceirizar isso, então o ideal seria que eu aprendesse a editar meus próprios vídeos. Então, assim, eu vou dividir em várias tarefas essa minha ideia maior para que eu possa executar todo dia um pouquinho dela. E como que eu executo todo dia um pouquinho dela? Justamente colocando ela no meu dia a dia. Quando eu coloco ela no meu dia a dia, através desse pequeno plano de execução, né, é onde eu tenho a necessidade de ter um cronograma, onde eu vou pegar meu tempo, vou dividir ele de uma maneira que ele possa ajudar com que eu chegue nesse objetivo final. Né? Então, assim, se o meu projeto, eu preciso aprender a gravar, se eu preciso aprender a editar, então eu tenho que dividir isso daí em um cronograma, né? E esse cronograma ele deve ser composto o quê? Pelos dias da semana e principais tarefas. Então, assim, se aquela minha tarefa de aprender a editar vídeo ela é um pouco maior, então eu divido ela em alguns dias da semana, né? Tendo muita atenção, gente, pra gente não se sobrecarregar também, porque às vezes a gente tem que dar uma atençãozinha ali, que esse projeto ele vai ter um tempo para ser executado, que é uma coisa que a gente vai ter que estipular também, uma média de tempo. Então eu não posso de repente tentar acelerar ou pular muitas etapas que vão dificultar ou vão interferir diretamente na qualidade do meu objetivo final, certo? Então sempre levando em consideração isso.
Outra coisa que eu acho também muito relevante a gente considerar é a questão da motivação dentro dessas ideias, né? Desses projetos que podem ser tirados da gaveta, por exemplo. E a gente sabe que existem dois tipos de motivação aí, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, que é aquela, né, a motivação intrínseca, que é aquela que é mais interna, né, que depende mais de fatores internos, de repente do meu momento, do que eu estou passando, de fatores psicológicos. E tem a motivação externa, que é aquela mais voltada para o ambiente, né, para um melhor local, de repente para fazer aquele meu projeto, de montar um lugarzinho onde eu possa me concentrar com ferramentas básicas, por exemplo. Então, assim, uma coisa que eu uso que funciona bastante para mim é adequar o ambiente a eu me sentir confortável, certo? Para fazer determinada atividade. Então, assim, na minha mesa de trabalho, por exemplo, eu coloco algumas coisas que eu vou associando, né, para me ajudar. A questão da motivação interna vai entrar naquela coisa de quanto que esse projeto é importante para mim. Eu sempre tenho que ficar lembrando isso. Por que esse projeto é importante para mim? Então, interessante até que a gente escreva isso para que a gente possa ter sempre esse direcionamento. Dentro do externo, que eu disse que funciona para mim também, eu tenho alguns itens de decoração, apetrechozinhos, por exemplo. Eu tenho uns bonequinhos aqui. Olha esse daqui, por exemplo. Parece que ele tá olhando pra mim, tá me cobrando alguma coisa, né? Esse é um pequeno exemplo. Eu tenho algumas outras coisas aqui, mas o que é que eu associo quando eu olho? Parece que ele tá olhando pra mim e tá dizendo, será se já fez aquela atividade que era pra fazer? Ou será se você já terminou aquele objetivo no prazo? E ainda mais, se eu não terminei, né? Não preciso tanto assim, me cobrar tanto assim, mas se eu não terminei, quanto que eu posso deixar para depois, ou aonde que eu posso realocar essa tarefa durante a minha semana, por exemplo. Então, assim, são coisas muito práticas, muito simples, gente, que a gente pode colocar no nosso dia a dia. É um assunto bem amplo, eu tentei aqui especificar algumas coisas para a gente tentar refletir nisso. Mas se vocês quiserem deixar como atividade, ter uma absorção maior desse conteúdo, eu vou deixar essa atividade para vocês, que é vocês refletirem agora sobre um projeto que está engavetado para vocês e ver se esse momento não é um momento propício para você desengavetar isso daí, considerando esses fatores que eu já destaquei aqui. E se for, para você traçar a primeira, né, tarefa em relação a esse seu objetivo. Então, quem estiver vendo esse vídeo e se sentir convidado a fazer isso, depois dá um feedback aí pra gente, manda uma mensagem contando como foi, tá certo? Em breve a gente vai falar mais sobre produtividade. O João me convidou para fazer uma live aí com vocês e ele vai fazer um post divulgando direitinho, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Até o próximo Administração com Wi-Fi. Até logo. Tchau.